poderia dizer hoje como tema? Nós podemos dizer o que é que influencia o poder da sua vida. Podemos até pensar dessa forma, né? Então, a vida, ela não é só esse processo de metas, não é? Não é só isso. Mas como é que a gente tem trabalhado essa vida? Como é que tem sido a vida, né? Ela não é basicamente metas e conquistas, não é? A vida não é isso, mas ela tem muito a ver com o que a gente se torna durante essa caminhada. Então, o nosso grupo, ele tem essa proposta muito séria, né? De como a gente tem feito essa caminhada, como é que nós temos feito essa caminhada, como é que eu penso dentro dessa caminhada, como é que eu ajo dentro dessa caminhada? O que é que me influencia nessa caminhada, né? Então, nós já temos base aqui suficiente, né, para que a gente entenda, não é, que nós já demos alguns passos para compreender essa frase, né? Que é a quem eu sou, quem eu estou, como eu sou e quem eu sou, dentro desse processo, dessa caminhada da vida. O que foi que mudou? O que se transformou? Né? Porque muitas vezes a gente passa a vida inteira, ouve muitas coisas, mas não consegue mudar em absolutamente nada. Por que isso acontece? Porque a gente não está prestando atenção, né, naquilo que nós estamos nos tornando durante essa caminhada. Então, em que você quer se tornar nessa caminhada? Então, a gente percebe que existem inúmeros objetivos, né? Então, quando a gente fala disso, vem imediatamente os objetivos que a gente propôs para a vida. Porque toda pessoa ele quer alcançar algo, ele quer fazer algo, ele quer se sentir algo. Isso é comum em todos nós, de querer ser algo, de querer fazer algo, de querer se sentir algo. Aí a gente pergunta: que algo é esse? Que algo é esse? Em que eu quero ser e me transformar? O que é que eu quero com isso? Não é? Então, a gente tem que estar com essa informação muito clara, porque muitas vezes as frustrações e as desilusões, ela vêm justamente por causa dessa questão, porque a gente não está olhando sobre quem a gente se torna, mas a gente quer ir com esses objetivos em cima das metas e querendo chegar em algum lugar. Mas qual é o lugar que a gente quer chegar? Qual é o lugar que a gente quer chegar? E muitas vezes a gente nem sabe responder. Bem, eu quero. Tem momentos que você não sabe mais nem o que você realmente quer, né? Você, não, eu já tenho tudo. Mas o que é o tudo? Eu já estou feliz nessa parte. E esse já é o suficiente, mas é feliz nessa parte e as outras partes. O que é que estou almejando? Então, tudo isso tem muito a ver com o que eu almejo, com o que eu quero alcançar. Então, quando a gente vai fazendo essas perguntas e a gente vai se deparando com respostas de imediatas, ou quando a gente vai se reparando que muitas vezes a gente não sabe, é porque a gente está vivendo na finitude do entendimento, na finitude do eu falso, na finitude das expectativas. E um ser infinito, ele não cabe dentro do finito. Um ser infinito não cabe dentro do finito. Tá? Eu lembro da história que o pessoal falava muito que dizia que ia chegar uma época que a roda grande ia lutar para entrar dentro da roda pequena. Então, como ela não conseguia, ela tinha que se quebrar, né? Ela tinha que se quebrar, que muitos iam ficar de fora. Conhece essa filosofia? Eu estou falando dela. Então, o infinito, ele não cabe dentro do finito.
tá? Então, quais são os poderes? Quais são os poderes que estão me impedindo de querer colocar o infinito dentro do finito? O que são esses poderes? Os poderes são as crenças que nós temos a respeito de quem eu sou, de como eu sou, como eu devo caminhar, como eu devo falar, como eu devo agir, como eu devo objetivar essa estadia aqui. E quais são? Quando a gente compreende que a importância maior está sobre quem a gente se torna durante essa caminhada, então a gente vê que tem muito para caminhar. Aí a gente começa a vislumbrar justamente o infinito, a infinitude que nós somos. Então, para nós, não existe tempo, não existe espaço, não existe limites, tá? Porque nós somos o quê? Um ser infinitamente eterno. Nós não temos começo, nem meio, nem fim. Nós não temos começo, nem meio, nem fim. Nós apenas somos. Então, por que, se eu sou esse ser infinito, eu não consigo vislumbrar as infinitas possibilidades. Eu não consigo viver as infinitas possibilidades. Eu não consigo enxergar numa folha seca no chão uma infinita possibilidade. Eu não consigo olhar dentro de uma folha seca a vida, porque ela está seca, eu acho que ela já morreu. Então, quantas vezes nós estamos dentro dessa mesma situação, sem enxergar quais são os poderes que eu tenho que fazer, ou quais são os poderes que me influenciam para estar com uma folha seca? Então, quando eu olho e vejo isso, eu estou me vendo como uma folha seca, sem vida, né? Então, quais são os poderes que me influenciam para me manter dentro do finito? Se eu, ao mesmo tempo, eu professo com minha própria voz, né, a vida eterna, nas minhas orações, né, quando eu digo amanhã vai ser um novo dia e Deus vai fazer alguma coisa por mim, porque Deus é o poder. E eu não consigo me conectar com esse poder. Por que eu não consigo me conectar com esse poder de dizer assim, ah, eu sou infinitas possibilidades. E isso que está aparentemente aparecendo, eu vou simplesmente dar um sopro e ele vai acabar como se estivesse soprando uma fumacinha, uma areinha que está aqui. Então, um sopro, ela vai se embora. Por que a gente não consegue fazer isso? Pela crença dos poderes. Então, quais são os poderes que eu acredito que está bloqueando a minha vida? Então, nós somos pessoas que, depois que chegou aqui, nos deixamos nos influenciar demais pelo aquilo que não é infinito, por aquilo que não é de infinitas possibilidades, por aquilo que é a nossa essência divina. Que a gente perdeu essa conexão, porque a gente deixou de acreditar nelas. E começamos a jogar muita cinza sobre elas. Então, quais são as crenças dos seus poderes? E o que é que está nos influenciando a não querer colocar o finito dentro do infinito para que ele se perca e querer colocar o infinito dentro do finito? Quando eu deixo de crer nas minhas infinitas possibilidades, eu estou simplesmente saindo da infinitude que eu sou
preferindo entrar dentro do cubo, que são o ser finito, possibilidades finitas. Então, toda possibilidade finita, ela tem começo, meio e fim. Porque tudo tem o seu início, o seu meio e o seu fim. Então, isso é uma conexão com um cubo, que passa a viver a vida como se ela fosse metas, conquistas e, deixa eu pegar aqui de novo o textinho, metas, conquistas e linha de chegada. Então, quando esse processo não acontece como eu espero, então o que eu faço? Eu morro. E quando eu morro, eu perco o poder da conexão com a infinidade, infinitude, eu perco a conexão com o divino, eu perco a crença e eu perco o poder. E me recolho. E me recolho. E o pior, que muitas vezes a gente se recolhe a uma chamada insignificância. Aí qual é o poder que eu estou dando a mim? O poder da insignificância. Por que eu não solto? Então, se eu estou sempre dando conexão ao poder da insignificância, então a vida ela não vai fluir, ela não vai ter, as metas não acontecerão nunca, as conquistas também não acontecerão nunca, porque eu não acredito no ser de infinitas possibilidades que eu sou. Então, a minha conexão e a minha crença está no poder de uma mentalidade coletiva de que eu sou esse ser finito e que eu tenho que viver todos os dias, começando, vivendo no começo, no meio e no fim. E que tudo vai ter que ter um fim. Agora, como eu me conecto dentro desse processo? Como eu me vivencio esse processo? Muitas vezes, medo até do outro. Medo do outro, medo de ser, medo de me apresentar, permitir o poder de outros sobre mim constantemente, sem que eu tenha nenhuma possibilidade de manifestação. E acabo, para sobreviver dentro desse processo de finitude, acabo indo, escondendo isso, fechando-me nesse processo e achando que a vida aqui não é para eu falar sobre mim e do que eu estou me tornando. Então, em que eu estou me tornando nessa caminhada? Um ser insignificante? Um ser dominado pelo poder do eu falso? Um ser dominado pela finitude das coisas, do ser, dos pensamentos, das ações? Então, isso tem muito a ver com uma coisa chamada autoestima. Então, essa palavra, ela vem sendo usada com tanta frequência, às vezes não gosto nem de trabalhar muito com ela. Mas hoje eu vou fazer essa colocação, porque a gente só olha uma forma de questões de autoestima. Ah, fulano está para baixo, fulano está deprimido, fulano está assim. E entra dentro de um processo violentíssimo, né? Vai perdendo o gosto de si mesmo, o respeito por si mesmo, vai perdendo as conexões com suas próprias verdades, porque não tem coragem nem de colocar suas próprias verdades. Então, vai permitindo o poder da finitude. Né? Se perde enquanto ser. Aí entra no processo que o pessoal chama muito, né, na área da psicologia, de autoestima. Aí eu digo desse jeito, existem dois tipos de autoestima. Como? Só conheço um tipo de autoestima. Sim, né? A autoestima do que a gente conhece pelo lado da psicologia, né?
Quando é que uma pessoa não tem autoestima? Quando ela deixa de acreditar nela mesma. Quando ela permite que o outro lhe massacre, lhe pise, lhe domine, lhe dite as regras. Aí eu pergunto, e por que que a gente não faz o processo inverso? Que a gente também dite as regras. Que a gente também diga, oh, eu sou assim, ache bom ou ache ruim, não é? Então, tem muito processo que envolve esse poder de influência sobre nós. Então, que poder de influência eu estou executando na minha vida? Dentro desse processo da finitude ou dentro do processo da infinitude, do eterno? Por isso que eu disse, existem dois tipos de autoestima. Essa que eu acabei de falar é a autoestima do finito, que ela também não lhe é, e não me é, e não nos é suficiente. Ela também não transforma, ela também não põe a gente para cima. Por quê? Porque ela é um processo externo a nós. Quando alguém sempre fala, ah, porque fulano tem muita baixa, tem uma baixa auto... Veja a loucura. As duas palavras, tem uma baixa autoestima. Nem pode ser baixa, ou é baixa ou é alta. Não existe baixa autoestima. A palavra é autoestima. Você não está com a autoestima elevada. Você imaginou o trocadilho dessas palavras? Então, quando isso acontece por nós, é porque nós estamos dando poder a um processo finito, a um processo que vive em cima de metas, de conquistas e de chegadas. Mas chegadas aonde? Aonde você quer chegar? Como é que um ser infinito tem um ser infinito que vive num espaço infinito, que vive uma vida eterna, que vive uma vida infinita, vai ter um ponto de chegada? Então, o que, que eu estou falando aqui? Então, há outro tipo de autoestima. A autoestima da infinitude, do ser espiritual que nós somos. Por que, que essa autoestima ela não flui? Porque eu não acredito nela. Porque essa autoestima colocada dentro da finitude, ela tem uma origem. A origem dela é exatamente no processo da infinitude. Se esse processo não tiver uma conexão real, não tiver um poder de crer, não existe dentro do finito nada que lhe venha trazer a satisfação, porque a satisfação ela não pode acontecer dentro do processo da finitude. Ela só acontece dentro do processo da infinitude. Só existe autoestima quando a gente sabe quem realmente a gente é. Quando a gente sabe que nós somos um ser precioso, um ser divino, um ser de alto quilate, nós somos uma pedra filosofal, nós somos um ser iluminado, nós somos filho de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando a gente tem certeza e está conectado com essa verdade, o finito, ele não nos arranha. Porque a gente sabe quem está segurando a nossa mão. Tá? Isso é o quê? Autoestima. A verdadeira autoestima. Aí sim, aí a gente vai saber com que tipo de poder nós estaremos nos conectando. Né? Se alguém chega e tenta me derrubar enquanto eu profissional, a mim não.
Porque eu estudei. Sou uma pessoa inteligente. Eu posso não saber tudo, mas domino o que eu aprendi e procuro dominar as outras coisas. Então, por que que a pessoa vai... Não, você pode querer, mas não vai conseguir. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou infinitas possibilidades. Porque eu sei o poder que eu estou dando a mim, eu sei o poder que eu sei o poder que eu tenho para eliminar o falso eu. E por isso, estou aqui, dentro da autoestima das infinitas possibilidades, dentro da autoestima do infinito. Como pode um filho de Deus, uma imagem e semelhança de Deus, se deixar levar pelas agrúrias, pelas metas, pelas conquistas só? É só isso que está que comporta as infinitas possibilidades? Não, não é só isso que comporta as infinitas. Infinitas possibilidades são infinitas possibilidades. São milhões de possibilidades que nós temos. Elas são o quê? Incontáveis. Elas são incontáveis. Então, qual é o poder? Com que influência? Qual a influência que eu estou dando aos poderes que estão vindo sobre mim? Porque tem muitos poderes. Socialmente, tem muitos poderes. Mas os poderes só são poderes quando eu dou poder para que ele aconteça como poder. Percebe o trocadilho das palavras? Né? Então, nós precisamos compreender que nós somos seres, um ser com S maiúsculo, que não tem um nome. Eu posso dizer Deus, eu posso dizer universo, posso dizer infinitos nomes, mas não é o nome que importa. O que importa é o poder que eu recebo e compreendo desse grande ser que eu sou. Né? Então, não é muito simples a gente falar de determinadas situações, mas nosso mestre amado, Exuá, ele era um homem espetacular, sem dúvida, a gente sabe disso. Ele era um homem espetacular. Mas existem relatos que diz que ele teve momentos de crise. Ele também teve um momento de crise, ele fez muitos questionamentos. Mas os maiores momentos de crise do mestre Exuá era exatamente a falta dele de entender por que, que a gente não entendia quem realmente nós éramos. E ele entrava em crise, ele teve muitos momentos difíceis assim de entrar em crise. Como é que a pessoa é e acha que não é? Então ele ficava assim maluco com isso. E o pior é que a gente diz e as pessoas não acreditam. E acha que o doido sou eu. Então, claro que uma hora nós seremos chamados de doido. Ah, vocês são um bando de doidos. Que perder tempo com as besteiras dessa. Aí vai trabalhar, vai cuidar de outra coisa, vai ler um livro, vai fazer não sei o quê. Quantos? Eu já ouvi muito isso. Ah, pra lá com as besteiradas, é a besteirada, a mesma coisa, a mesma coisa. Não tá vendo? Ah, a vida não é isso, não, a vida é outra coisa. Aí isso é um poder sobre nós? É a importância que nós damos para nós mesmos? Aí, quando a gente se envolve nesse infinito, aí o que é que acontece? As metas se vão, as conquistas se vão, e não se chega
a lugar nenhum. Porque o processo aqui é para ser um reflexo da infinidade, da infinitude, desculpa, que nós somos. Então, quais são os poderes que estão nos cercando e que nos estão sufocando, ou que nós estamos obedecendo? Qual é o poder que está lhe sufocando? Qual é o poder que está lhe impedindo de ser? Qual é o poder que está lhe influenciando? Qual é o poder que está nos influenciando no nosso dia a dia? Qual é o poder que eu estou me deixando influenciar para pensar, para reflexionar? Por que eu não mostro a minha infinitude? Porque se eu não consigo, é porque eu estou preso a uma outra forma de poder. E porque se eu tenho facilidade de estar preso a um outro poder e não posso estar preso ao poder da infinitude? Tá? A gente perdeu muito a noção do sagrado. A gente perdeu tanto a noção do sagrado. Uma experiência assim, bem interessante do povo judeu. O povo judeu, ele não falava o nome de Deus, porque eles tinham a convicção e certeza da sacralidade desse nome, tá? Então, era muito, 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 muito assim, de uma forma de sagrado. Então, uma vez no ano, eles iam ao templo para poder recitar o nome de Deus. E só era uma vez que eles diziam isso, uma vez no ano. É muito interessante isso, né? O respeito ao sagrado. E, e eles chegavam lá, você imagina a emoção aí de uma pessoa chegar para ter a oportunidade, porque nem todos tinham oportunidade de ir ao templo, porque precisava ter finanças para ir, né? Outros iam mais vezes, os que tinham finanças para ir mais vezes, mas era obrigatório ir pelo menos uma vez no ano, só para dizer o nome de Deus. E, assim, a emoção que essa pessoa vivenciava isso, de falar o nome de Deus, né? Aí a gente olha para nós e a gente não consegue olhar o sagrado que nós somos, o sagrado que existe dentro de nós, o sagrado do ser que nós somos, das, do poder grandioso de Deus que está dentro de nós. E deixar viver a infinitude e viver as infinitas possibilidades. Tá? E eu vou só dizer aqui qual era o nome que eles repetiam lá. Yod, Re, Val, Re. Esse é o nome de Deus. Ele pega a definição dos quatro elementos, água, fogo, ar e terra. Então, eles passavam um ano para ter a alegria de falar essa palavra. Yod, Re, Val, Re, que é o nome de Deus em hebraico. Então, quando eu olho para mim, qual é a palavra sagrada que eu digo sobre mim? Quando eu olho para mim, eu consigo ver esse sagrado. Quando eu olho para mim, eu consigo entender que eu sou sagrado. Quando eu olho para mim, eu consigo me libertar do finito. Quando eu olho para mim, eu consigo ver minha casa, minhas coisas, minha vida, meu cotidiano e vê-lo sagrado.
quando a gente vê tudo isso sagrado, a gente olha para a nossa casa, eu quero assim. Sabe aquela história de Jesus transformou a água em vinho? É fazer a mesma coisa. Porque se eu creio no sagrado que eu sou, eu vou me conectar com o sagrado. Eu vou vivenciar esse sagrado. É isso que a gente conclama a fazer, a crer que nós somos seres de infinitas possibilidades. Lembra a história, eu acho bem interessante, a pessoa diz assim, eu rezo, rezo, rezo e o fato não acontece. Sim, mas eu creio que essa reza que eu estou fazendo, ela vai possibilitar eu entrar dentro do processo da finitude do sagrado? Ou eu acho que eu já sou essa finitude, esse sagrado? Né? Porque a reza, a oração, é para que eu me lembre de tudo isso. Né? Então, Deus, o Iod Rival Rei, a palavra não é nem para estar pronunciando muito, porque é tão sagrado que não é para estar pronunciando muito, porque o judeu não faz isso, só uma vez. Eles apontam a palavra, porque eles não se acham dignos de falar essa palavra tão preciosa. Eu olho para mim, olho para você e se chame Ivanilda, Ivanilda, Ivanilda. Toca o teu coração, seu primeiro, onde está a sua centelha divina. Ivanilda, Ivanilda. Nós somos seres sagrados. Nós somos essa infinitude. E nós somos pessoas que temos muita facilidade de nos influenciar, mas que a gente se deixe influenciar pelo mais profundo das infinitas possibilidades. Né? Lembrando que, quando a gente veio para cá, nós temos muitas influências do cinturão zodiacal, e todos eles são sagrados, né? Que nos dão essas possibilidades de vivenciar toda essa infinitude. Né? Então, olhar tudo que a gente for olhar, tocar, a gente compreenda que tudo é sagrado, que nós, tudo que a gente faz é sagrado, e que a gente precisa ser livre para ser sagrado. Um ser sagrado preso não combina. Um ser sagrado recalcado não combina. Um ser sagrado sem prosperidade não combina. Um ser sagrado sem harmonia não combina. Ah, mas eu estou submetido a tudo isso? É a pergunta. Nós estamos submetidos a tudo isso ou nós somos seres livres, infinitos? Se eu acho que tudo isso é o que eu tenho que viver, então eu vou impor regras para viver. E quem vive na infinitude não tem regra, não tem espaço. Compreende como essa liberdade e essa infinitude, ela está aqui dentro e ela tem que brotar daqui de dentro? Ela não tem regra para acontecer? Ela não tem batentes para subir? Ela não tem espaço para se sentar? Porque é infinito, é eterno, é para sempre, é constantemente assim. Então, quais são os poderes que estão dominando a minha vida? Para a infinitude ou para o finito, o limitado? Então, que a gente
consiga entender que nós já somos seres iluminados. Não tem o que procurar. Nós aqui no grupo, nós não estamos procurando nada. Nós estamos nos relembrando. Nós não precisamos procurar nada, porque nós já somos. Nós estamos apenas nos lembrando, porque às vezes a gente estava tão absorto dentro dos processos da materialidade, muito ligado aos poderes que estavam nos influenciando dentro do processo da sociedade coletiva, da mente coletiva, que é totalmente ligada ao falso eu, que a gente esquece de quem é. E a gente aqui está só relembrando, não é? Então, que a gente não se permita estar preso. O fato de nós termos saído, de sermos energia pura e termos vindo para cá e pegado um corpo vibracional, material, não significa que sejamos presos, né? Nós não podemos estar presos dentro dos processos. Nós precisamos sempre ser livres. E ser livres não significa estar em sociedade, não. É manter-se livre dentro desse próprio espaço. Esse é o grande segredo que se faz através de... Muitos procuram isso através da meditação. Eu quero encontrar, eu quero encontrar, quero encontrar. Aí faz a meditação para encontrar, mas encontrar o quê? Não, eu quero me conectar. Mas, e precisa-se fazer meditação? Sim, precisa. O que é a meditação dentro do processo da infinitude? É você se reconectar, soltar o falso eu. Como a pessoa está tão preso ao falso eu que ele precisa se recolher. Mas assim, espera aí, deixa eu olhar onde é que eu estou. Isso é meditação. Deixa eu olhar onde é que eu estou. Espera aí, vou parar, vou fechar aqui meu olho, para eu ir me procurando aqui. Eu ir me encontrando aqui. Tá? Então, quais são as influências que estão nos impedindo de nos enxergarmos como seres infinitos, como seres de luz, como seres divinos? São muitos os poderes. Tem os poderes internos e tem os poderes externos. Então, hoje nós vamos romper esse entendimento de autoestima. A autoestima ela é um processo externo. Quando a gente deixa de manifestar o infinito e ser grandioso que nós somos. Então, dentro desse processo da materialidade, ele começa a se conectar justamente com o que está posto. Então, autoestima, não. A autoestima ela só acontece dentro do processo das infinitas possibilidades do ser grandioso que nós somos. Então, a autoestima ela é espiritual. Ela é espiritual, porque nós somos o ser espiritual. Então, quando a gente está conectado com os poderes do falso eu, então eles acabam nos sufocando. E a gente fica acreditando que a vida é só essa possibilidade aí. Aí entra o quê? Num processo de desconforto, descrença, porque passa a olhar apenas com o olho carnal, a gente passa a olhar apenas com o olho carnal. Então, tudo que é visto só com o olho carnal, ele não promove uma boa caminhada, porque a gente só enxerga isso, o começo, o meio e fim. E um ser infinito, ele não tem começo, nem meio, nem fim. Então, vamos fechar os olhos para fazer a meditação, para saber qual é o poder que está me impedindo de que eu me apresente. O que é que vamos fechar o nosso olho e meditar para
procurar saber o que poder está influenciando. Qual é o poder que está me influenciando para que a minha infinitude se manifeste, para que Deus do meu interior se manifeste, para que eu me manifeste. Tá? Por que que eu admito o poder do medo me dominar? Eu estou com medo de quê? De quem? E por quê? Tem gente que tem medo até de falar. Então, como que eu posso, eu ser um ser infinito, me permitir deixar que o infinito comande a minha vida, os meus processos? Como é que eu, um ser, imagem e semelhança de Deus, não acredito em mim? Por que que eu acho eu, um ser, imagem e semelhança de Deus, me permito que o outro me baixe, se ele também é igual a mim? Por que que eu tenho que me baixar? Me associar ao poder da pequenez, me associar ao poder de que eu não sou nada. Então, são poderes que estão destruindo o nosso interior. E a gente vai ficando achando que é normal, não, porque é assim mesmo, eu sou assim, orando assim. E eu vou tentando encontrar caminhos, como se fosse uma cobra, né? Andando, procurando os caminhos. E não como água, porque a água derruba todos os obstáculos. Então, nós precisamos saber que nós somos quatro elementos. Que nesse momento, nós precisamos ir driblando os caminhos e derrubando os obstáculos. E o principal obstáculo que nós precisamos derrubar é eliminar os poderes que me limitam, eliminar os poderes que me põem para baixo, que não me faz ver o ser de infinitas possibilidades que a gente é. Tá? Então, qual é o poder? Eu convoco a todos nós nos permitirmos sermos como a água, forte, calma, mas determinada, e que passa. Se tiver um obstáculo aqui, ela encontra outro caminho. Isso é o poder da água. E essa água, 80, 75% do nosso corpo é água. Então, se o meu espírito é de poder, é livre, então nem da parte física, na parte da materialidade, há possibilidade para isso, porque nós somos 75, 80% do nosso corpo é água. E água é fluidez. O que que a água faz? Ela é força, ela abre caminhos, ela derruba obstáculos. Que a gente seja como fogo, que queime tudo aquilo que atrapalha, que queime tudo aquilo que é finito em nós. O poder do fogo é avassalador, e nós somos fogo. Que o poder do ar me faça respirar o infinito, me faça abrir o peito, me faça viver, porque sem ar não há vida. A gente morre. Mas o espírito não precisa do ar, mas o corpo precisa. E o ar, ele é sutil. A gente não vê, mas a gente sente. Então, que eu seja esse. Ninguém está vendo, mas eu me manifesto como um ser de infinitas possibilidades. Que a gente seja a terra, forte, sustentado, produtivo em todos esses elementos. Então, o que que a terra faz? Ela sustenta, ela nos alimenta. Então, que a gente se alimente com o poder do espírito que nós somos. A gente fala muito,
Ah, que o Espírito Santo, mas esse Espírito Santo somos nós, porque o Espírito Santo está dentro de nós, né? Então, ele não precisa ter a força, porque a força já está em nós, tá? Então, que a gente se olhe, que a gente se olhe, se ame, se respeite. Porque quando a gente elimina isso e vê o infinito que nós somos, a gente começa, é quando a gente começa a se respeitar. Puxa vida, eu sou bacana, eu sou gente, estou aqui, eu sou espírito, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou infinitas possibilidades, e eu sou está dentro de mim. E o eu sou se manifesta através de mim. E isso é autoestima. É a autoestima. Se aquela outra lá está mexendo com nós, é porque nós estamos nos conectando com o finito e não com o infinito. Tá? Então a gente precisa soltar o finito, viver no finito, mas como um ser infinito. Tá? Eu vou repetir a nossa grandiosa frase da noite. A vida não é sobre metas, conquistas e linhas de chegada. É sobre quem eu me torno durante a caminhada. Infinitas possibilidades. Ser livre. Quem é livre é feliz. Ser liberto dos conceitos. Ser livre de si mesmo. Ok? Então, nossa reflexão de hoje. Sei que é bem forte, profunda, mas nós precisamos disso. E às vezes a gente esquece, às vezes a gente se perde. Não é? A vida é sobre quem você é e se torna durante a caminhada. Muito obrigada. Agora passo a palavra para vocês, preciosas pedras filosofais. Muito obrigada. A palavra está facultada, viu? E aí, ninguém hoje quer falar, eu não acredito. Bem, se ninguém quer falar, né? Então, eu já falei tanto, né? Eu falo, se for botar para falar, eu falo sem controle, né? Todo mundo já sabe aqui. Mas, às vezes, é necessário diminuir um pouquinho as palavras para que dê oportunidade para que o outro também fale muito, né? Pois então, alguém gostaria de se colocar? Vamos lá, Aparecida. Então, se coloca aí. Para de gravar já, né? E se coloque aí. O povo hoje ficou meio mudo. Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa comigo? Já que falei demais? Lourdes, maravilhosa, tá certo. Muito bem, diga